Ô, Rony, o que você tá fazendo? Fala baixo. Eu tô tentando ouvir o que os vizinhos estão conversando. Mas que coisa feia! E ainda pegou meu copo lá da cozinha. Eu não tô te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não tô te ouvindo. Não tô Pai, te ouvindo. pai, Eu não pai. tô. Oi. O fone. Rony, o que você tá fazendo? Tô ouvindo o barulho do oceano. Ai, Rony. Tô vendo que você tá aí preocupado em ouvir coisas, né? É que dizem que dá pra ouvir o barulho do oceano de dentro da concha. Eu tô vendo que você tá preocupado em ouvir coisas, mas você sabia que a gente pode ouvir a voz de Deus? Dá pra ouvir a voz de Deus? Assim, Deus fala de maneira diferente com pessoas diferentes. E a gente vê na Bíblia várias ocasiões em que ele falou de forma muito especial com algumas pessoas. Interessante isso, hein? Igual você, que tá querendo ouvir várias coisas. Xereta. Conta uma dessas histórias pra mim, então. Então vou te contar a história de Moisés. Deus falou com ele de um jeito muito especial. Moisés, aquele que a mãe, para salvá-lo, colocou ele numa cestinha, lembra? Lá no Rio Nilo. E que depois a princesa do Egito encontrou e cuidou dele. Pois então, ele cresceu e mais tarde ele matou um egípcio e precisou ficar escondido lá no deserto. Lá, ele cuidava de ovelhas, muitas ovelhas. Elas comiam muito capim e todo dia ele levava elas para um lugar onde tivesse grama bem verdinha. Um certo dia, ele levou-as até um lugar chamado Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, ele de repente viu uma coisa incrível, uma coisa muito estranha. Ele viu uma sarça ardente. Uma sarça é um tipo de um arbusto. E esse arbusto estava pegando fogo. Ele começou a chegar mais perto para descobrir o que era aquilo. Ele ficou impressionado porque o mato, o arbusto queimava, mas continuava verde. E então aconteceu uma coisa mais impressionante ainda. Enquanto ele olhava assustado para aquele fogo, ele ouviu uma voz que vinha de dentro do fogo dizendo: Moisés, Moisés. Então ele respondeu: eu estou aqui. Era Deus falando com Moisés. Ele continuou falando muitas coisas. Ele pediu para Moisés tirar as sandálias, porque aquele lugar ali era um lugar sagrado. Ele também explicou que ele era o Deus dos antepassados dele, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que ele era o Eu Sou. E pediu a Moisés para ir libertar o povo de Israel, que era o povo de Deus. Moisés fez muitas perguntas, ele tinha muitas dúvidas, mas Deus teve paciência. Depois de um longo bate-papo, Moisés obedeceu a Deus. Ele foi até o Egito falar com Faraó para libertar o povo de Deus. O povo de Deus não seria mais escravo. O principal dessa história é que Moisés ouviu a voz de Deus e obedeceu. Não adiantaria nada Deus falar com ele e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, eu tenho que ficar esperando alguma árvore pegar fogo pra ouvir a voz de Deus. Não, Rony, eu falei que Deus fala de formas diferentes com as pessoas. Ah, é? Você falou isso. Ele escolheu algumas pessoas que ele falou diretamente. Mas Deus também pode falar com a gente por outros meios. É? É. Por exemplo, ele pode falar com você quando você tá
escutando uma lição na IBD. Ele pode falar com você através de conselhos da sua mãe, do seu pai, através de conselhos dos seus avós. Mas espera aí. Como é que ele vai falar com a gente? Ele vai aparecer pra gente? Não, Rony. De repente você tá lá lendo a Bíblia e você sente o conselho de Deus no seu coração. De repente você tá fazendo uma oração e você sente no seu coração Deus falando com a gente. Todo aquele bom conselho que Deus coloca no nosso coração é Deus falando com a gente. Porque os maus conselhos não. Isso é coisa errada que tá na gente mesmo. Eu já senti isso muitas vezes. Até quando eu tô ouvindo as histórias da Bíblia, às vezes quando você tá falando comigo, eu percebo que lá dentro eu poderia ter feito boas escolhas e não as escolhas ruins que eu fiz. Isso é Deus falando comigo! Com certeza, Rony. Eu já estava ouvindo a voz de Deus. Então o que falta agora? Falta obedecer. Exatamente. Assim como Moisés ouviu e obedeceu, todos aqueles bons conselhos que você escuta no seu coração, você tem que obedecer. De agora em diante, toda vez que eu ouvir a voz de Deus, eu vou obedecer. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais.